passo fácil, mostrando combate, mostrando coragem, mostrando valor. Eu quero encostar na mão, não chora, passo mensagens e papo de amor. Olá, eu sou Ramon Carvalho e quero te convidar para o quadro São Leopoldo na História. Então, a partir de hoje, nós vamos ter encontros aqui falando da cidade de São Leopoldo, né? Essa cidade magnífica e esplendorosa da região do Vale do Rio dos Sinos, que está situado, né, na região metropolitana da cidade de Porto Alegre, a 34 quilômetros da capital. Então, São Leopoldo tem uma população estimada de 214 mil habitantes, pelo censo do IBGE 2010, e com uma estimativa aí para chegar a 236 mil habitantes para 2019 e 2020. O seu slogan da cidade é o berço da colonização alemã, e é também conhecido como o Gigante do Vale. O gentílico, para quem nasce em São Leopoldo, é leopoldense, mas também carinhosamente chamado de Capilé. Então, São Leopoldo tem essa configuração, né, uma configuração bem complexa das suas matrizes, né, históricas e fundantes, e que nós nesses encontros vamos explorar, certo? Então, é um lugar com uma vasta história, né? São Leopoldo tem muita história, e a gente costuma dizer que ela abrigou aqui as matrizes, né, do que se dá a configuração da raça brasileira. Vamos botar a raça entre aspas. Porque originalmente aqui viveram os indígenas, né, os índios carijós. Depois vieram os portugueses, os açorianos, trouxeram os negros cativos escravos e mais tarde vieram os imigrantes alemães, entre outras, né, etnias que por aqui chegaram. E legaram aí para nós essa cidade chamada São Leopoldo. Então, lá por volta de 1720 e 1750, após o Tratado de Madrid, os portugueses se interessam com mais afinco, né, em povoar essa região meridional do Brasil e acabam trazendo para cá, a mando do Marquês de Pombal, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, que estava localizada, ou estava sendo executada em Canguçu, próximo de Pelotas. E essa Real Feitoria do Linho Cânhamo, ela é fundada aqui em São Leopoldo em 1788. E durou, né, um alojamento aí com a mão de obra escrava que explorava a plantação e a fabricação de cordas pelo linho cânhamo. E ela durou até 1824, quando chegaram aqui os primeiros imigrantes alemães que chegaram no Brasil, né? Por isso o slogan da cidade ser, né, o berço da colonização alemã no Brasil. Então esses imigrantes chegaram em 25 de julho de 1824, certo? Então, de 1824 até 1846, era uma colônia alemã chamada São Leopoldo, né? E a inspiração do nome vem do santo de devoção da imperatriz Leopoldina, né? Que o Visconde de São Leopoldo acabou, né, tendo esse título a posteriori, colocando e batizando o nome do lugar como São Leopoldo. Primeiro colônia de São Leopoldo e depois em 1846 ela fica independente de Porto Alegre e se torna a cidade de São Leopoldo, certo? Então a configuração dessa cidade ela se estende aí, falando geograficamente, né? Ela tem uma configuração que vai de Esteio a Caxias do Sul e de Taquara a São Sebastião do Caí. Esse era o tamanho da cidade de São Leopoldo, né? Então a gente consegue ver aqui no mapa essa inscrição, né? De Esteio a Caxias do Sul, de Taquara até São Sebastião do Caí. E São Leopoldo acabou dando origem a todas as cidades do Vale do Rio dos Sinos, que é a chamada região do Vale do Rio dos Sinos. Vocês conseguem ver o pontinho vermelho? É São Leopoldo hoje. E o laranja, né, esse amarelo, é São Leopoldo nas suas configurações originais, após, ali por volta de 1870, fontes aí do Atlas rio-grandense, certo? Então aqui é só para a gente exemplificar, né, a magnitude e o tamanho da cidade de São Leopoldo. E nos próximos encontros nós vamos falar um pouco mais da história, né, das curiosidades, né, e outros saberes da cidade de São Leopoldo.